Você já sentiu como se a vida estivesse te sobrecarregando demais? Ou até mesmo já sentiu como se não sentisse nada com relação à sua vida? Meu nome é Marcos Alcântara e essas perguntas podem parecer um pouco contraditórias ou não ter sentido agora, mas eu quero te ajudar a refletir um pouco mais sobre elas. Bem, por que desses questionamentos? É natural que nós temos preocupações, responsabilidades e diversas coisas que precisamos lidar nas nossas vidas. O que não deveria ser natural é que elas sejam presentes de forma excessiva e que elas venham nos sobrecarregar, de tal modo que muitas vezes nós venhamos a sentir como se tudo isso fosse um fardo insuportável. Ou até mesmo o contrário, nós paramos de sentir a vida. E o que exatamente isso quer dizer? Você já parou para pensar qual é a razão da sua vida? Pelo que você está vivendo? Ou o que você deveria estar sentindo, experienciando na sua vida? Bem, não é necessário que de fato você pense para estar vivendo, que você pense sobre a sua vida para estar vivendo, apesar que é bem recomendável, tanto que é isso que nós estamos fazendo aqui. Ajuda. A questão é que na nossa sociedade atual é muito comum que existam muitos estímulos, muitas pressões, muitas expectativas sobre nós que fazem com que nós nos sintamos de tal modo que precisemos ou estar sempre sobrecarregados e suportando, aguentando o peso que nós temos que levar todos os dias conosco, ou simplesmente ignorar tudo isso e levar a vida como se fôssemos mortos-vivos ou algo parecido. E diante dessa vida que talvez para você possa estar muito sobrecarregada, como é também para muitos de nós, o que nós podemos fazer? É uma pergunta adequada para essa situação. Bem, o problema de tudo isso é que de fato existe muitos estímulos, muitas responsabilidades, e a solução, claro que não é você simplesmente largar tudo, decidir viajar, pelo menos não necessariamente, pode ser que para você seja. Mas bem, não quero incentivar que você simplesmente largue tudo da sua vida, se desfaça das suas responsabilidades. Afinal, responsabilidades e preocupações todos nós temos e de certa forma são até essenciais. Caso contrário, nós sentiríamos tédio na nossa vida. Precisamos de deveres, coisas para cumprir de fato. Bem, o que de fato precisa ser resolvido com relação a isso é o excesso. E para resolver esse excesso é importante tornar algo essencial, algo que de fato sempre esteja presente em nossas vidas, o descanso, o momento em que nós não nos permitimos sermos estimulados, excessivamente. E eu digo isso não necessariamente apontando, por exemplo, a vida de alguém que está sempre precisando trabalhar para garantir a própria comida e o próprio sustento, o seu próprio aluguel e por aí em diante. Não, eu falo isso para quem tem o controle sobre, de certa forma, uma liberdade na sua própria rotina. Como assim uma liberdade na própria rotina? Nós que temos aquela uma hora livre já seria um bastante, Mas pode até mesmo estar distribuída ao longo do dia essa hora livre, Mas nós usamos essa hora, esses momentos livres, de uma forma mais generalística. Nós usamos nossos momentos livres para coisas que não necessariamente nos são úteis ou que não necessariamente nos tragam descanso ou que nos acrescentem de alguma forma como seres humanos. Note, vou lhe dar um exemplo. É muito comum o uso de celulares hoje em dia. O uso
de celular em si não é algo condenável, mas com toda certeza é muito comum que estar utilizando o celular acaba te distraindo de diversas experiências da sua vida. Tanto é que ele é utilizado justamente como distração para nós não sentirmos a dor do nosso dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Que existem de fato experiências na nossa vida que nós podemos estar sentindo em vez de estarmos nos distraindo para somente evitar a dor que estamos tendo que lidar todos os dias com os nossos fardos, nossas responsabilidades, né? Nossos trabalhos significativamente longos e exagerados. Bem, então, o que eu sugiro? Em vez de ficar no celular, que tal por uns 10, 20 minutos, por um momento, para esse momento livre, o quanto você conseguir, claro, que tal apenas parar e pensar, parar e refletir um pouco, parar e observar o que tem ao seu redor. Existe um conceito na psicologia chamado de mindfulness, que é justamente sobre uma ideia de atenção plena, de estar consciente do seu ambiente, do seu redor e também principalmente das suas sensações corporais, das suas experiências físicas, né? E também mentais, de certa forma. É tornar-se consciente. E essa prática de mindfulness ajuda em diversos aspectos com relação aos nossos processos mentais, com relação às nossas capacidades de tomada de decisão, regulação emocional e controle de impulsos. Existem diversas melhorias na nossa vida, nossa qualidade de vida, inclusive, né, com relação a isso. E, além disso, é muito importante também ter esse momento livre, inclusive para pensar especificamente, porque muitas vezes nós não estamos pensando. É aí que vem a questão que eu trouxe lá para o começo do vídeo, caso você lembre, de talvez você não estar sentindo nada. Quando você está excessivamente distraído, você não para pensar, você não para para sentir. E diante disso, acabamos não sonhando, não planejando coisas para nossas vidas, não nos propondo em atividades novas, acabamos não vivendo mesmo. E quando você para esse momento para pensar, você acaba descobrindo coisas novas sobre você mesmo, sobre situações que você está passando, sobre dificuldades que você tem. Na psicologia é muito comum, né, que além do acolhimento nas terapias, é claro, também tenha um momento de confronto. Isso não precisa ser feito necessariamente somente em uma clínica terapêutica com um psicólogo. Você mesmo, como pessoa, tem seus confrontos na sua vida. E à medida que você confronta as coisas das quais você tem medo, das quais você sente dificuldade, das quais você não se sente seguro de fazer, você vai se descobrindo, você vai se melhorando, você vai crescendo e se construindo como pessoa. O que antes era um desafio, o que antes eram obstáculos, medos, inseguranças, vergonhas, começam a se tornar forças. O que antes era um problema que você não queria pensar, que alguém não quer pensar, acaba se tornando uma solução. Afinal, como é possível ter uma solução se não houver um problema? Da mesma forma, como é possível haver um problema se não tiver solução? Claro, digo isso na perspectiva de que problemas, eles são solucionáveis. Sempre há uma forma de resolver as situações. Talvez não seja você que vai resolver isso. Talvez não seja agora. Mas existe sempre uma solução. Bem, eu espero que
Esse vídeo, que inclusive foi muito mais uma conversa do que necessariamente uma psicoeducação, claro que eu trouxe de fato o aspecto do mindfulness, e acredito que isso é um conceito muito importante também da psicologia. Porém, espero que este vídeo tenha te edificado de alguma forma e ajudado em algum tipo de problema da sua vida, a compreender um problema e trazer uma solução para ele. Caso você tenha alguma outra pessoa que você conheça que poderia ser ajudada por esse vídeo, por esses conhecimentos, compartilhe com ela, fale sobre o assunto que discutimos hoje, né, nesse vídeo. E caso você queira falar alguma coisa com relação ao conteúdo, deixe nos comentários. Deixe o seu like caso você tenha gostado e se inscreva caso você queira ver mais esse tipo de conteúdo. E nos vemos na próxima.